Oiê, meu nome é Sabrina BT e hoje estamos no nosso dia 10 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Eu tô muito feliz porque eu tenho recebido alguns recadinhos de vocês e uns feedbacks de quem também tá aí acompanhando nessa jornada e fazendo a sua leitura, e tem sido muito interessante ver vocês acompanhando e ver o retorno. Então, eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários como é que tá sendo para você essa jornada, o que você tem aprendido lendo até aqui Gênesis e o que o Senhor tem falado para você, né? Eu creio que essa jornada de leitura, por mais que a gente acabe não estando aprofundando no texto, mas o Senhor sempre tem uma coisinha para nos falar, né, ao coração. Então, se você puder deixar um comentário, eu vou adorar ler. Muito bem, sem mais delongas, vamos então para Gênesis capítulo 28, que vai dizer assim: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, e que a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Isaac despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã, para tomar de lá a esposa para si, e ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe. Havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que este se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados junto dele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? Respondemos: Somos de Harã. Perguntaram-lhe: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pelo dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas ele respondeu: Não podemos, enquanto não se juntarem todos os rebanhos, seja removido a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Então eles esperavam todos se reunirem para dar de beber. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e erguendo a voz chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele e o abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Perceba que os termos aqui foram bem claros, né? Ele disse quanto tempo e qual que era a recompensa, quem era. Ele deixou bem claro aqui. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Então, Labão aceitou. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Isso aqui é um recadinho para as meninas, hein? Não esperemos menos que isso. Homens de Deus que trabalhem arduamente por nós e não vejam isso como um fardo, mas sim, por amor, eles façam isso. Que lindo, né? Então, fica a dica aí. É um bom parâmetro aí pra gente bisolhar a terra. Então, ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Interessante
lembra que Labão disse, de fato você, lá no versículo 14, de fato você é meu osso e minha carne, parentes, né? E aqui ele vai dizer, Jacó vai dizer, você me enganou? É o enganador sendo enganado, né? E ainda pela própria família. Então, realmente, existe uma coisinha aí, né, na família, de uma coisinha de enganar os outros. Então, é interessante isso, quando o enganador é enganado. Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita, mas podia ter avisado, né? Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois, daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Então, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas Labão deu Lia. Então, ele completou mais a semana do casamento ali, né, da festa da primogênita, e depois Labão deu a Raquel, ele se casou com a Raquel, mas agora ele teria que trabalhar um pouco, mais 7 anos. Então, ele trabalhou 14 anos por ela, né? É bastante tempo. E ele continua amando ela, viu? Continua amando ela. Isso é incrível. Porém, dentro dessa história é um pouco triste, né? A história de Lia, porque ela acaba sendo deixada um pouquinho de lado, né? Ela não é amada. Mas, quer ver? A gente vai ler. Acho que a gente vai ler hoje sobre os descendentes. E tem uma coisa muito legal aqui. Ó, os filhos de Jacó. Essa parte é muito boa, viu? Olha só. Quando o Senhor viu que lhe era desprezada, né? O Senhor observando todas as coisas, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. A esperança dela no filho era que o marido dela o amasse. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho. E disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho. E disse, agora, dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, dessa vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Olha só que interessante. Essa aqui é a linhagem dos filhos que vieram diretamente de Lia, né? A gente vai ver que depois ele vai ter as concubinas e também é considerado como se fossem filhas dela, filhos dele, porque era parte da cultura, né? A concubina era dela. Mas aqui ela tem os seus filhos legítimos. E todas as vezes que ela tem os primeiros 3, ela vai sempre jogar expectativas sobre como aquele filho iria trazer o marido para ela, ou como aquilo ia trazer a atenção do marido para ela. Então a expectativa que ela tinha nos filhos era o amor do seu marido. Mas no último filho que ela teve, né, de forma legítima, ela simplesmente mudou a expectativa dela. Ela disse então que dessa vez louvarei o Senhor. E ela deu o nome de Judá. E olha só que incrível, quando ela tirou a expectativa dela sobre como o marido dela iria tratar, e esperando o amor do marido, e ela louvou ao Senhor diante daquela situação e por conta daquele filho, chamou ele de Judá. E o Senhor vai honrar Lia, porque o Senhor viu que Lia era desprezada. E quando ela louvou o Senhor, quando ela botou o foco dela no Senhor, o Senhor honrou a descendência de Judá. Afinal de contas, o Salvador vem da linhagem de Judá.
E isso aqui é muito incrível, porque ela tinha uma expectativa, era uma expectativa para suprir um amor humano, um amor que ela queria do seu marido. Mas aqui ela tirou esse olhar, ela focou no Senhor e ela louvou o Senhor e Deus a honrou. E isso eu acho uma das questões, um dos aprendizados mais lindos assim que eu vejo na história de Lia. Mas continuando então, vamos para o capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus que lhe impediu de ter filhos? Essa conversa é complicada mesmo. Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso, lhe deu o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Aqui começaram a competir e aí as coisas começaram a desandar, né? Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Elas trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho lhe trouxe. Mas ele respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Um pouquinho de rancor e raiva no coração da Lia, né? Só um pouquinho. Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras de seu filho. A negociação, né? Pelo rapaz. Eita. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Que relacionamento saudável, né? E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu o nome de Zacar. Aqui Lia desandou um pouco dos olhar, né? Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e lhe disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. Novamente, ela com certeza tira o olhar das coisas fundamentais aqui, né? E ela lhe deu o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira eu servi.
Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário e eu pagarei. Então Jacó disse: o senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei de seu gado, porque o pouco que o senhor tinha antes que eu cheguei foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Olha só, o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Olha só, como trabalhar faz parte da vida do crente. O Senhor abençoa as outras pessoas mediante o nosso trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os carneiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e os pôs à distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então aqui mais uma vez Labão enganando o Jacó, né? Ele pegou o rebanho, mandou: esses aqui que vão ser? Então vou mandar meus filhos sumir com essa galera. Mas vamos lá. Jacó pegou o galho. Esse é o pulo de Jacó, agora só. Jacó também não era bobo, né? Jacó pegou o galho verde de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Olha a estratégia do homem. Pôs esse galho descascado em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha o galho à vista do rebanho dos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando os rebanhos eram fracos, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos e camelos e jumentos. Jacó tem uma estratégia aí, hein? Olha só a estratégia. E esse foi o nosso dia 10. Te espero no dia de amanhã. Um beijo e até mais!